gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre o livro Se Eu Fechar os Olhos Agora, do autor Ednei Silvestre. Recentemente eu publiquei um vídeo falando sobre outro livro do autor chamado Vidas Provisórias, e se você assistiu o vídeo você sabe que eu gostei bastante daquele livro. Pois bem, logo que eu terminei de ler Vidas Provisórias, eu fui atrás de Se Eu Fechar os Olhos Agora, que é o primeiro romance do autor e ganhou os prêmios Jabuti e São Paulo de melhor romance em 2010. Como eu falei no outro vídeo, Vidas Provisórias é o terceiro livro do autor e naquele livro a gente vai ter então dois personagens que foram apresentados pra gente nos primeiros livros, Se Eu Fechar os Olhos Agora, e no segundo livro que o autor escreveu, chamado Felicidade é Fácil. Em Vidas Provisórias a gente vai conhecer o personagem Paulo, e lá ele já tá adulto, já tá seguindo a sua vida, e aqui no Se Eu Fechar os Olhos Agora, a gente vai conhecer a história do Paulo criança. Então aqui a gente tem o Paulo, como eu disse, com seus 12 anos, e o seu melhor amigo, o Eduardo. A história se passa em 1961, numa cidadezinha bem pequenininha no interior do Rio de Janeiro. Então nós temos esses dois garotos. O Eduardo, ele é filho de um funcionário da ferrovia e de uma costureira, e os seus pais são super amorosos, super queridos, enquanto Paulo, ele é órfão de mãe e ele vive com seu pai e o seu irmão. E a relação dele com o seu pai e o seu irmão é bem complicada, porque o que acontece? O Paulo, ele é negro e o irmão dele, Antônio, e o seu pai são brancos. A sua mãe faleceu quando ele ainda era criança e o seu pai, ele nunca costuma falar da mãe dele. Ele simplesmente fala que a mãe dele tinha um sangue ruim e ele tem um sangue ruim igual ao da mãe dele. Na verdade, o que rola ali é um caso bem claro de racismo. Então, o Paulo, ele vive nessa situação conflituosa com seus familiares e, inclusive, ele vive apanhando muito. Tudo que acontece é culpa dele. E sempre seu pai arruma um motivo para espancá-lo. Um dia, o Paulo e o Eduardo, eles são pegos ali na escola com uma revista de sacanagem. E enquanto eles esperam na sala do diretor, eles resolvem fugir para poder se livrar do castigo. Eles resolvem que eles vão para o lago para poder nadar. Então eles fogem, pegam as bicicletas e vão até um lago que tem na cidade para poder passar o resto do tempo da escola nadando, já que eles seriam suspensos, talvez, da escola. E aí que a história vai realmente começar, porque eles vão descobrir o cadáver de uma moça que foi brutalmente assassinada. Essa moça, então, tá com a saia levantada, com os seios de fora, um dos seios foi decepado, e é uma cena bizarra. Eles chegam a ficar bem assustados e eles vão até a polícia para poder denunciar o caso. Só que a polícia meio que desacredita neles, então começa a encher os meninos de pergunta, começa a questionar por que eles estavam no lago naquele horário, que eles deveriam estar na escola, o que aconteceu. Eles inclusive chamam os pais das crianças, o pai do Paulo inclusive fica pé da vida. E aí depois de um tempo eles acabam liberando os dois garotos porque o assassino acaba confessando. E aí a gente vai descobrir quem era esse cadáver. Essa moça então chamava Anitta e ela era uma moça bem conhecida ali na cidade por se relacionar com vários dos homens promissores da cidade. Então prefeitos, delegados, enfim, todo mundo ali já tinha tido um casinho com ela. Só que ela era casada com o dentista da cidade, que é um homem bem mais velho chamado Sr. Francisco. E é ele mesmo que vai confessar esse assassinato. Só que essa história tá meio mal contada. O Paulo e o Eduardo, eles ficam então um pouco desconfiados, eles começam a investigar. Eles vão então começar ali a desconfiar que talvez não foi o dentista que matou a esposa, porque o crime foi tão brutal que na cabeça deles não poderia ser um velho. E no meio de tudo isso, eles vão conhecer o senhor Ubiratã, que é um senhor que mora num asilo da cidade, e começa a investigar todo esse caso também. Em um certo momento eles vão então até a casa do dentista, o dentista tá lá preso, eles vão até a casa do dentista e eles veem que tem um senhor lá dentro bisbilhotando a casa vazia do dentista. E esse senhor é o senhor Ubiratã. Eles vão seguir o senhor Ubiratã até o asilo e aí eles vão questionar pra ele o que ele estava fazendo lá, começam a desconfiar que talvez ele fosse o assassino ou ele tivesse alguma coisa ali a ver com a história. Mas aí no final eles descobrem que na verdade o cara não tem nada a ver com isso, ele só tá mesmo curioso pra desvendar o caso. E eles vão se juntar com esse senhor Ubiratã para poder desvendar esse caso. E aí muitas coisas vão rolando, eles vão descobrindo cada vez mais a história da Anitta, o seu passado. Porque a Anitta, na verdade, ela era uma órfã que foi abandonada
num convento para ser criada pelas freiras, até que quando ela tá ali com seus 18 anos, ela meio que é tirada do convento pelo dentista para poder se casar com ele, o que é muito esquisito. E também eles vão começar a descobrir qual que era a relação da Anitta com todos esses homens da cidade. Eu não vou contar muito mais da história, porque eu acho que livros de investigação são gostosos de ler no escuro, sem a gente saber muito bem o que vai acontecer, porque a gente consegue se surpreender muito. Se eu não me engano, no começo de 2019, a Globo lançou uma minissérie adaptada pelo livro, e a série conta com 10 episódios e é muito bacana. Só que assim, ela não é muito fiel ao livro, porque o livro tem algumas coisas bem pesadas que acho que não daria para ser adaptado para televisão brasileira. Eles também incluem alguns outros personagens que no livro mesmo não existem. Outro personagem que mudou bastante também na adaptação foi o irmão do Paulo, o Antônio. Porque aqui no livro, esse Antônio, o irmão do Paulo, ele é simplesmente detestável. E na série ele fica um pouco mais humanizado. Inclusive, o Antônio também aparece lá no Vidas Provisórias. Ele é um cara extremamente asqueroso e um personagem muito importante para a história. O livro vai ter então um pano de fundo histórico, político, porque 1961 foi mais ou menos um ano de muitas incertezas. A capital tinha acabado de se mudar para Brasília, e o governo de Juscelino estava prestes a ter o golpe militar, então muita coisa ali estava acontecendo. O livro retrata bastante essas incertezas, esse medo das pessoas sobre o que iria acontecer. Outra coisa que acontece bastante no livro, que é um ponto muito forte, é o racismo, que é tratado aqui no livro. Um racismo velado, pedofilia, violência sexual, abuso infantil. Existem diversos pontos muito pesados na história. E aí a gente vai ter aquela outra coisa, os privilégios que o dinheiro e o status podem comprar para poder mascarar todos esses crimes. Eu gostei muito do livro, acho que é uma leitura super rápida, super fluida. Eu gosto da forma com que o Ednei escreve, acho que é aquela coisa de jornalista mesmo. Ele escreve muito bem, ele te instiga a querer saber o que vai acontecer. Gostei mais do livro do que da série, mas a minissérie também é muito legal, então se você estiver interessado, tem no Globoplay disponível. Uma coisa que eu te recomendo, quando você for ler o livro, não leia a orelha. E acho que a parte de trás você pode até ler a sinopse de trás, mas não leia a orelha, porque tem um grande spoiler aqui na orelha e eu fiquei bem chateada de ter lido isso antes. Mas, infelizmente, né, ninguém me avisou e eu tenho o costume de ler primeiro a orelha, depois a sinopse e aí eu vou começar o livro. Recomendo demais o livro para vocês. Se vocês gostam de investigação policial, eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro. Vale muito a pena ler. Ele é bem curtinho, vocês vão ver que é rápido de ler. E sem contar que é um livro de literatura nacional. E eu continuo batendo na tecla que a gente precisa ler mais literatura nacional. Literatura nacional contemporânea, literatura boa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comentar aqui no vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos. E um beijo e até mais!